Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. A defesa de Jair Bolsonaro tentou afastar Alexandre de Moraes do inquérito que trata da tentativa de golpe de Estado no Brasil, de ataque contra o Estado de Direito no Brasil, de ataque à Constituição brasileira, às instituições e ao povo. O argumento: olha, o Moraes, segundo o inquérito, é vítima. O inquérito aponta Moraes como uma das vítimas, um dos alvos. Inclusive, poderia ser morto, conforme o desejo de alguns dos golpistas. Logo, ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo, no mesmo caso. O Supremo disse não para essa iniciativa. O Moraes não votou, porque, claro, ele era o alvo da ação, então ele não votou. 10 votaram, 9 disseram não, mas André Mendonça concordou com a tese da defesa de Bolsonaro. E o André Mendonça, interessante no seu voto, que ele nem trata como suposição a ideia de que havia gente querendo matar Alexandre de Moraes. Ele dá como algo mais do que demonstrado nas investigações. Embora não tenha mencionado esse mérito, não tenha discutido se houve ou não tentativa de golpe de Estado, o voto do André Mendonça aponta para a concordância de que houve sim uma tentativa de golpe de Estado. Mas ele enxergou também Moraes como vítima e juiz. Não pode. Onde está o erro de André Mendonça, que foi o único, foi o voto solitário a favor da defesa de Bolsonaro? Mas antes do erro, parênteses. Quem discorda do André Mendonça, e na minha opinião o voto dele está errado, como demonstram os votos dos demais, mas quem discorda do voto do André Mendonça tem de ter um pouquinho mais de decência e não atacar a fé do André Mendonça, não é? Fazendo, inclusive, confusão e usando como guarda-chuva um pretenso conhecimento do tema, demonstrando, na verdade, um total desconhecimento do tema. Tem nada a ver uma coisa com outra. Respeitem a fé do André Mendonça. E eu digo isso não só porque, assim como o André Mendonça, sou cristão, mas porque esse tipo de ataque é de um oportunismo canalha. Você aproveita a fragilidade de um voto, ou seja, uma discussão técnica, uma visão sobre o texto constitucional, as circunstâncias e, sobretudo, sobre a natureza de um golpe de Estado, para atacar algo pessoal. Isso é indecente. Não façam isso. Isso é imoral, é sujo. Mas o voto de André Mendonça, ele tem exatamente essa incompreensão
do que é um golpe de Estado. Ora, o golpe pretendia se firmar no artigo 142 da Constituição. Antes, em uma interpretação enviesada, forçada do artigo 142 da Constituição, que basicamente diz o seguinte: as Forças Armadas, lá trata de Forças Armadas, fala inclusive que quem pertence às Forças Armadas deve ser chamado de militar, coisas até assim, primárias, mas há o estabelecimento do que são as Forças Armadas. Elas servem ao Estado e à defesa do Estado e de suas instituições. As instituições que, ao fim, são do povo. E qualquer um dos poderes pode acionar, segundo o artigo 142, as Forças Armadas para garantir, para que elas garantam as instituições, a Constituição, o cumprimento da Constituição e a manutenção das instituições. Não há nada, absolutamente nada, que confira às Forças Armadas a condição de poder moderador. Que só houve aqui, mesmo assim, não era pleno, no início do período imperial. Só. Não houve mais. O imperador era o poder moderador, porque ele estava acima do gabinete de governo, do parlamento e do judiciário. Isso desaparece com a monarquia. A República não reconhece esse poder moderador. Nenhuma de suas constituições faz menção ao poder moderador. E as Forças Armadas, que têm um histórico de tutela na história republicana, tutelam a política brasileira, derrubaram governos, desestabilizaram governos, garantiram posse e tomaram o poder. É uma história de tutela que vai da proclamação da República até 85 e, a rigor, até 88, com a nova Constituição. Mas desde o final do século XIX, desde 1889, 15 de novembro, até outubro de 88, essa tutela foi permanente. Inclusive, enfrentamentos internos, como o movimento dos tenentes e capitães, o tenentismo, a coluna Prestes, que deriva do movimento tenentista, o golpe de 30, o golpe de 37, a deposição de Getúlio, o sucessor de Getúlio, militar, como primeiro presidente, como segundo presidente. A garantia por um marechal, Lott, da posse de Juscelino. A resistência aos que queriam impedir a posse de João Goulart. Mas depois veio o golpe. E aí 21 anos de ditadura direta. Servindo, claro, como o Estado faz, servindo a classe dominante, servindo o grande capital. E nesse caso específico, o capital internacional primordialmente. A ditadura serviu fielmente o capital internacional. Com alguns períodos de choque, como no caso das medidas econômicas e na área de energia adotadas no governo Geisel. Mas, no geral, foi o estabelecimento do domínio sólido
profundamente enraizado do capital financeiro na economia brasileira e na sociedade brasileira e na política brasileira. E isso não foi alterado depois de 85. De Sarney em diante, isso não foi alterado até. Mas o voto de André Mendonça padece exatamente do entendimento, primeiro, de que o artigo 142, ele, para ser usado, exige, dentro daquela tese enviesada, daquela interpretação enviesada, exige que um dos poderes seja designado inimigo da ordem institucional. E o Supremo, mais do que o Judiciário como um todo, a Corte Suprema foi escolhida para ser designada a inimiga a ser combatida e cuja atuação justificaria que o Executivo, usando o artigo 142, convocasse as Forças Armadas para a defesa das instituições. Buscou-se uma GLO, a garantia da lei e da ordem, com atentado ou tentativa de atentado, a bomba, com invasão de prédios públicos em dezembro de 22, inclusive da Polícia Federal. E o ato final é o 8 de janeiro. Aquelas coisas de, não, como assim? Não havia armas, né? Claro que não. Aquelas pessoas não estavam ali para a execução de um golpe, mas para a produção do cenário que permitiria o golpe. Mas ali já era o ato derradeiro. O Mourão está dizendo, não, houve sim, houve lá um planejamento e tal, mas não aconteceu. Claro, se tivesse acontecido, não estaríamos discutindo. Não é? O Supremo estaria hoje fechado, provavelmente, ou reaberto com os escolhidos do novo regime. Expurgos teriam ocorrido no Congresso. Cassações forçadas. E não haveria esse inquérito, não é, Mourão? Afinal de contas, haveria uma nova ordem jurídica. Então, o alvo, a vítima, André Mendonça, não é o Alexandre de Moraes, por ser o Alexandre de Moraes, mas o Supremo. E se isso faz do Supremo inteiro suspeito, ninguém pode relatar, ninguém pode julgar. Não é um caso pessoal, é um ataque a um dos poderes, a corte máxima do Poder Judiciário, ao topo do Poder Judiciário. E, portanto, se o Alexandre de Moraes, na sua avaliação, deve se afastar, todos devem se afastar, porque o ataque seria contra todos. Ontem, Tarcísio de Freitas, na TV Bandeirantes, ele falou, tinha lá uns dois caras planejando e tal. Não. Ou discute a sério o assunto, e aí diz o que pensa. Não é? Diz o que pensa. Mas não tente fazer uma ficção do que aconteceu. Dois caras ali, aloprados, né? Dois aloprados. Isso não é real.
Claramente não é real. E vale notar que o que se quer descobrir, inclusive, é se de fato o comandante da Marinha concordou e que a resistência do Exército e da Aeronáutica evitou. A resistência desses dois comandantes evitou que facilmente, tocando flauta, se tomasse o poder. O gabinete de crise não era uma concepção de dois aloprados. Ali você tem o centro do poder de um novo regime. E aí, a lógica seria a seguinte: Bolsonaro, em 19, você virou presidente com poder delegado pelo povo. Se se faz tudo o que estava no plano, então, o que aconteceria? O poder delegado a você não emanaria mais do povo, mas das armas. E, portanto, voltamos a falar em hierarquia militar. Não é? Hierarquia militar. Ou seja, voltamos a falar em generais e capitães. Braga Neto e Augusto Heleno comandariam esse gabinete de crise. Está aqui, ó. Entre os documentos apreendidos, tem um aqui que diz várias coisas. Operação 142. Tá vendo o nome da operação? 142. Por que 142? É referência a esse artigo da Constituição que ganhou essa interpretação enviesada, né? Mas está aqui. Eu tenho que ampliar um pouco aqui para enxergar direito. Relacionar todas as ingerências do Judiciário nas ações do Executivo e do Legislativo desde 2019. Ou seja, aqui está a eleição do poder que deveria ser combatido e para isso se usaria o artigo 142 com aquela interpretação. Agora aqui tem um espaço, um negócio interessante, chama linha de esforço. Enquadramento jurídico do decreto. Comprometimento político. Cooperação do Conselho da República e da Defesa. Discurso em cadeia nacional de rádio e TV, para avisar o povo, né? Voltamos. Preparação, entre parênteses, ensaios da tropa para as ações diretas. Não são dois, Tarcísio. Mobilização de juristas e formadores de opinião. Alguém pode perguntar, mas haveria formadores de opinião? Haveria fila. Haveria fila de pretensos formadores de opinião que defenderiam, esses pretensos formadores de opinião, defenderiam, e haveria lugar para todos, hein? Não faltaria vaga para todos. Defenderiam o golpe. Mobilização de juristas também haveria e formadores de opinião. Aliás, muitos continuam aí, ou dizendo, não aconteceu nada, isso é uma perseguição à oposição. Mas como? O Supremo tem oposição? Ou estão sugerindo que essa é uma ação do Executivo? A bobagem vai chegar a esse nível? Descerão a rampa nessa velocidade, batendo o traseiro no chão? Preparar release para difusão posterior. Interrupção do processo de transição. Anulação dos atos arbitrários do STF. O STF aqui é eleito diretamente o inimigo.
E aí vem centro de gravidade estratégico. Os caras têm uns nomes, né? Centro de gravidade estratégico. Decretar o artigo 142. Entre aspas, dia D. Aí mais. Restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. Já voltamos a esse. Anulação das eleições. Prorrogação dos mandatos. Substituição de todo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Preparação de novas eleições, que, claro, como aconteceu em 64, poderiam ficar para as calendas, né? Estavam marcadas para 65. E, por último, está aqui, sob o título, deixa eu achar aqui, sob o título Estado Final Desejado, Político. Lula não sobe a rampa. Mas esse ponto aqui, ó, restabelecer a ordem constitucional e o livre exercício dos direitos fundamentais. Esse é o ponto. E é sempre presente nos golpes de Estado no Brasil. Quem dá o golpe diz que é um contra-golpe. A morte de João Pessoa. A eleição foi fraudada. Derrubemos o governo. Há um plano comunista. 37. Os comunistas todos ali, ou na cadeia ou foragidos. Tem um plano comunista. Vamos fechar tudo. Fechar o Congresso e tal. Plano Cohen. 37. Que foi o aprofundamento da ditadura Vargas. Não foi o início. Vargas já era, àquela altura, ditador há pelo menos 3 anos. Encarcerando arbitrariamente, torturando. E foi antes do Estado Novo o ato abjeto e vil de entregar Olga Benário para os alemães. É sempre deposição do Getúlio em 45. Aí ele passou para o outro lado do balcão. Não, o Getúlio está preparando um golpe para ficar. Juscelino ganhou com uma diferença estranha. Não pode. Não vai tomar posse. Aí veio, de fato, o contragolpe do lote. Aí foi contragolpe. Porque havia um golpe que 10 anos depois, que o movimento cresce em 54, provoca a morte do Getúlio, tenta evitar a posse do Juscelino em 55 e em 64 se configura, chamando-se inicialmente de contragolpe. Jango, os sindicalistas, os comunistas vão tomar o poder. Não por acaso, os ditadores não gostavam da palavra golpe e chamavam o movimento de 64 de revolução. Era uma revolução. Não era revolução. A de Vargas só tem um aspecto, no sentido de ser uma revolução da burguesia urbana, burguesia industrial contra as oligarquias rurais. Revolução só nesse sentido. De resto, é um golpe de Estado que depois, inclusive, se recompôs com as velhas oligarquias. Então, ao fim, não foi revolução coisa alguma. Em 64 não houve revolução, houve um golpe de Estado para reassentamentos na ordem socioeconômica. Não houve mudança da ordem, a não ser o aprofundamento da entrada, expansão, solidificação e domínio do capital estrangeiro e, particularmente, do capital financeiro no Brasil. Mas como chamavam de revolução, portanto, a palavra feminina, passaram a chamar também de redentora
a Revolução Redentora. E não só os militares, mas os capachos na imprensa e até em escolas também usavam a palavra redentora. A redentora, a redentora. Por que redentora? Exatamente para manter acesa a ideia de que havia um golpe em andamento e que aquilo foi um contragolpe que redimiu o país dos golpistas. E agora de novo. Por isso está restabelecimento da democracia. Como assim? Isso quer dizer que na visão desses que montaram esse troço, não havia democracia e, portanto, era preciso restabelecê-la. E o tirano, quem era, já que eles estavam no poder executivo, o executivo não era o tirano. Quem seria o tirano? O Supremo. Por isso, não é o Alexandre de Moraes. Ele é expoente pelo envolvimento nesse inquérito, etc. Mas o ataque seria ao Supremo. Até para uma tentativa de se explicar o uso do artigo 142 da Constituição. E está cheio aí nas reações à prisão do Braga Neto, principalmente no parlamento. Esses argumentos estão todos lá. Estão todos lá. O Gaia, aquele cara que gosta de medir QIs. O Gaia, o Mourão, o Magno Malta, o papo dos caras, aquele outro lá de Santa Catarina, esqueci o nome. Eles todos sugerem. Também tem o Van Hatten, mas é o outro lá. Eles sugerem que há uma tirania. E, portanto, eles continuam alimentando a ideia, porque se há uma tirania, todos nós temos o direito de enfrentá-la e derrubá-la. Qual é o centro dessa tirania que devemos derrubar? Essa ideia continua sendo alimentada. E ela, de certa maneira, essa clareza do objetivo de atacar o Supremo, até para se poder usar o 142, ela foi abstraída na linha de raciocínio que o André Mendonça seguiu. E está sendo não só ignorada, mas desprezada no parlamento, por muitos, que continuam usando os mesmíssimos argumentos e provavelmente bateriam palmas se o golpe tivesse ocorrido. Não só lá, na imprensa também, haveria muitas palmas, assovios, risos, gargalhadas.